Nesse vídeo, nós iremos explorar o enraizamento e as suas propriedades nas definições de grupos que nós utilizamos em cladística e em sistemática moderna. Lembre-se que o enraizamento é o ato de inserir uma raiz em um diagrama dicotômico não enraizado e fazer com que ele saia dessa forma e assuma essa forma. E, ao fazer isso, eu estou inserindo o que nós chamamos de um vetor temporal relativo em um diagrama. Vamos a algumas definições. Como vocês se lembram, o grupo monofilético foi definido inicialmente como sendo o grupo que era formado por membros que descendiam de um ancestral comum. Então vamos por alguns nomes aqui: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. O grupo A e B, ele forma um grupo monofilético segundo essa definição, porque todos eles compartilham um ancestral comum. O grupo A, B e F também compartilham o mesmo ancestral, portanto, é um grupo monofilético. Qualquer combinação que você faça aqui vai servir na definição de grupo monofilético, contanto que essa definição apenas exija que eles compartilhem um ancestral comum. A definição moderna de grupos monofiléticos é usada para grupos formados por terminais que descendem de um ancestral exclusivo. Isso significa que todos os descendentes desse ancestral, eles devem fazer parte do grupo. Portanto, segundo essa nova definição, C, B e F não formariam um grupo monofilético, porque seria necessário incluir G nesse grupo. Por definição, todo terminal é um grupo monofilético e todos os nós em um diagrama enraizado formam um grupo monofilético. Outro termo associado a grupo é o conceito de grupos irmãos. Grupos irmãos são dois e somente dois grupos monofiléticos que descendem de um ancestral, de novo, exclusivo. Portanto, C é grupo irmão de B, o grupo CB é grupo irmão de FG e A é grupo irmão de todo o resto. Notem que a noção de grupo irmão é uma noção relativa. Você é grupo irmão de alguma coisa. É sempre dois grupos, nunca mais que dois. Então imagine um cenário onde eu tenho uma tricotomia entre A, B e C. Eu nunca poderia dizer que A é grupo irmão de B. Da mesma forma que eu nunca poderia dizer que B é grupo irmão de C, porque eu preciso que sejam somente dois grupos. Então, entendidos o que é grupo irmão e grupo monofilético, vamos ver a quinta propriedade de enraizamento, que é aquela que muda as noções que nós temos de grupos monofiléticos e grupos irmãos. Por exemplo, considere esse diagrama enraizado em A, onde todo terminal, I e os demais são grupos monofiléticos, I e E formam um grupo monofilético, F e G formam um grupo monofilético, C e B formam um grupo monofilético, todos esses quatro formam um grupo monofilético e todos esses seis formam um grupo monofilético, porque eles compartilham um nó e todos os descendentes desse ancestral hipotético fazem parte desse grupo. Se eu inverto o enraizamento para essa posição, enraizo em I, alguns desses grupos deixam de ser grupos monofiléticos. Todos os terminais permanecerão como grupos monofiléticos, porque eles são por definição. Agora, por exemplo, o grupo I, E, que era esse grupo aqui, que era monofilético aqui, ele deixa de ser monofilético, porque o ancestral comum a I e E também é ancestral dos demais membros desse diagrama. O grupo CB, F, G, I e E, que é esse grupo aqui, ó, não é um grupo monofilético, porque, de novo, o ancestral comum é esse aqui e é ancestral desse grupo aqui. Isso é o impacto do enraizamento na definição de grupos monofiléticos. Vamos ver o impacto do enraizamento na noção de grupos irmãos. Se ele afeta grupos monofiléticos, é esperado que ele afete grupos irmãos, porque grupos irmãos dependem da noção de monofilia dos grupos que são grupos irmãos. Então, por exemplo, aqui nós temos que C e B é grupo irmão de F e G,
C é grupo irmão de B, CBFG é grupo irmão de EI, e todos esses aqui é grupo irmão de LH. A hora que eu inverto a minha raiz, eles deixam de ser grupos irmãos. Então, da mesma forma que o enraizamento afeta a noção de monofilia, afeta a noção de grupos irmãos. Muito bem, uma coisa para prestar muita atenção. As noções de grupos irmãos e de grupos monofiléticos, elas dependem de enraizamento do diagrama. Eu não posso inferir relações de grupos monofiléticos ou grupos irmãos em diagramas não enraizados. A única coisa que diagramas não enraizados permitem é inferir as noções de adjacência entre terminais. O que é isso? Notem que se eu numerar isso aqui como 1, isso aqui como 2, isso aqui como 3, A está adjacente a I, pois eles compartilham o nó 1. D, está adjacente a K, porque eles compartilham o nó 3. A, J e D e K são adjacentes porque eles compartilham este nó 2. Então, é essa a única noção que nós podemos inferir de diagramas não enraizados. Muito bem, como nós enraizamos esses diagramas? O enraizamento é feito pelo método de grupos externos. Esse é o método mais utilizado para enraizar diagramas. E o método de grupo externo requer que, primeiro, você tenha uma noção do grupo de interesse que você quer inferir as relações de parentesco e tenha alguma razão para crer que existem grupos que não fazem parte desse grupo que você vai inserir na análise como sendo parte dos seus grupos ou do seu grupo externo. Ou seja, imaginem que você queira fazer uma filogenia de mamífero, você tem que escolher um outro membro de vertebrados para inserir na análise, porque você não pode inserir um outro mamífero que faz parte do que você quer inferir as relações de parentesco. Uma vez que você inseriu esses terminais, que são partes do seu grupo externo, na análise e buscou o diagrama mais parcimonioso, você pode enraizar ele nesse ponto ou nesse ponto, mantendo a monofilia do grupo interno. O grupo externo não precisa ser membro do grupo interno, da mesma forma que os grupos externos não precisam ser monofiléticos, como é o caso representado aqui. LH não é monofilético. Esses são mitos associados ao método do grupo externo. Só que às vezes a gente pode ter problemas. Imaginem aqui que eu escolhi como membros do meu grupo externo J e L. Eu busquei a solução mais parcimoniosa, que é esse diagrama, e a hora que eu enraizei, os membros do meu grupo interno e os membros do meu grupo externo invadiram o espaço do meu grupo interno. Por que isso ocorreu? Porque estes dois grupos aqui não são adjacentes, e eles vão fazer com que a minha noção de grupo interno não seja monofilética, que era o que eu necessitaria inicialmente. Então, observe que uma das premissas do uso do método dos grupos externos é que o grupo interno seja monofilético. E às vezes, quando nós escolhemos mal ou bem membros dos grupos externos, a gente viola essa premissa. Nesse caso, a gente chega à conclusão que o que nós pensávamos sobre o nosso grupo interno estava errado. Nós pensávamos que o nosso grupo interno era monofilético, quando de fato não era. E isso é uma propriedade e um risco do método. Nesse caso, você tem que abranger mais a sua análise e fazer com que o que era agora parte do seu grupo externo passe a ser parte do seu grupo interno, e você tem que buscar um outro grupo externo e redefinir aonde vai ser o nó do seu grupo interno.